Fala pessoal, belezinha? Então vamos continuar nosso estudo sobre aletas? Vamos nessa. Vamos relembrar aquela equação diferencial de segunda ordem homogênea, que era essa equação, né? Lembrem o tanto de hipóteses que foram supostas, né, para essa equação ter esse formato. Condução em uma única direção, né? Regime permanente, que mais? Sem geração de calor, e considerando que a área da aleta é constante, nós chegamos nessa equação diferencial linear de segunda ordem homogênea. Beleza? Então, aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reescrever esta equação reatribuindo alguns termos em termos de outras variáveis, né? Para escrever minha equação de uma maneira mais simples e poder resolver essa equação diferencial por um método simples de resolução de equação linear de segunda ordem. Beleza? Então eu vou definir a minha variável θ como sendo a minha temperatura em uma posição x menos a temperatura da redondeza. E vou definir esse m quadrado como sendo HP dividido por K, área da seção transversal, né? Que seria esse termo aqui, certo? Fazendo isso, tá. Além do mais, eu sei que θ é t menos t infinito, né? Onde t infinito é uma constante. Então, se eu derivo isso com respeito a x, vai ser a derivada disso com respeito a x e a derivada disso com respeito a x, que vai dar zero, porque isso aqui é constante. Ou seja, a derivada de t menos t infinito dx, que é dθ dx, é a mesma coisa que derivar t com respeito a x, né? Como nós acabamos de verificar. Então, essa igualdade aqui é satisfeita. E logo a derivada segunda também deve ser igual, né? Então, eu posso substituir isso daqui pela derivada segunda de θ com respeito a x2. Beleza? E, claro, né, eu vou substituir aqui por m quadrado. Beleza? Então, eu vou chegar nessa expressão. Agora, basta sabermos resolver, né, uma equação diferencial linear de segunda ordem homogênea. Então, vamos pegar então, aqui uma equação genérica. Então, aqui eu tenho a que multiplica a derivada segunda dessa minha função y, né, que é a minha função incógnita, e a minha variável dependente é x, mais b que multiplica a derivada primeiro da minha função y, mais c que multiplica a minha função y igual a zero. E eu vou dizer o quê? Que a solução da minha equação diferencial homogênea é igual à combinação linear entre essas duas soluções, né? y1 e y2. Beleza? Então, eu vou dizer que o meu y de x, que também é solução desta minha equação, é a exponencial elevado na Rx, né? Aí desta expressão podem serem obtidas y1 e y2, que são duas soluções reais diferentes. Porém, essas soluções também podem ser iguais, né? Ou essas soluções podem ser complexas, né? No nosso caso, já vou adiantando que serão duas soluções reais distintas, tá ok? Tá, então, como isso é solução, eu vou aplicar na minha equação diferencial, né? Então, eu vou tirar a derivada primeira, então vai ser r exponencial elevado na Rx, e a derivada segunda, que é r ao quadrado, é elevado na Rx. E vou substituir y duas linhas e y' na minha equação, né? Bem como y. Então, eu vou ter que, colocando a exponencial em evidência, então eu vou ter a exponencial elevado na Rx de a r ao quadrado mais br mais c igual a zero, né? Aí a gente verifica que a exponencial nunca zera, então para isso dar zero, isso tem que dar zero, né? Aí a gente vai encontrar os valores de r e ressubstituir na expressão para encontrar y1 e y2, que serão as minhas soluções, né, fundamentais, de tal forma que a combinação linear entre elas é solução geral da minha equação diferencial linear de segunda ordem homogênea, tá ok? Tá, então essa é a nossa EDO linear de segunda ordem homogênea. Aí eu vou dizer que θx vai ser a solução, né, que é E elevado na Rx. Então, a derivada segunda disso nós já conhecemos, e a derivada primeira nós também já... A derivada primeira não, né? A função é simplesmente E elevado na Rx. Então, eu vou substituir E elevado na Rx, e aqui, né, seria a θ duas linhas de x, né? Seria θ duas linhas de x, que é r ao quadrado E elevado na Rx. Colocando a exponencial em evidência, nós vamos ter a exponencial elevado na Rx de r ao quadrado menos r ao quadrado e m ao quadrado, né, igual a zero. Então, isso daqui tem que ser zero, né? Para isso daqui ser zero, eu vou ter o quê? Que r ao quadrado tem que ser igual a m ao quadrado. Aí, tirando a raiz dos dois lados, eu vou ter o quê? Que o r pode ser mais ou menos m. E, portanto, eu vou ter que R1 vale m e R2 vale menos m.
E lembra que nós tínhamos o quê? Que θ, né, é a exponencial elevado na Rx. Então eu vou ter o R1 que vai ser x e o R1 que vai ser m e o R2 que vai ser menos m. Então θ1 e θ2 são as minhas soluções fundamentais da minha equação diferencial linear de segunda ordem homogênea, né? Vocês podem até verificar que elas são soluções não proporcionais, né? De tal maneira que o Wronskiano entre elas de fato é diferente de zero e tudo mais, essas coisas de cálculo, né? Então, essa daqui é a minha solução geral da minha equação diferencial linear de segunda ordem homogênea. Beleza? Então, a partir dessa equação, eu vou aplicar diversas condições de contorno. Na verdade, uma condição de contorno básica e outras 4 condições de contorno para obter expressões específicas, beleza? Que são essas. A minha condição de contorno básica é a condição de contorno da base. Nós sabemos que θb, que é a temperatura quando x igual a zero, isto é, a temperatura da base, vai ser a temperatura da base menos T infinito. Então, a temperatura da base é conhecida. Então, essa condição de contorno nós vamos utilizar em todos os problemas. E aí nós vamos ter 4 problemas clássicos, que é a letra infinitamente longa, ponta adiabática, temperatura especificada e convecção na ponta, que no geral são geralmente aproximações para determinadas resoluções de problemas específicos. Então, em determinadas condições, nós podemos utilizar essa aproximação. Já em outras condições, nós podemos utilizar a condição de ponta adiabática. Em outras condições, temperatura especificada e convecção na ponta. Beleza? Tranquilo? E todas essas condições aplicadas, né, na nossa equação que nós acabamos de obter. Tá ok? Então, vamos aplicar na aleta infinitamente longa. O que significa que o que significa essa condição da aleta infinitamente longa? Que essa aleta é tão grande que a temperatura da ponta é igual à temperatura do meio externo. Ou seja, a temperatura na ponta, ou seja, quando x é igual a L, é igual à temperatura da redondeza, que é o T infinito. Beleza? Aqui está exemplificado em uma aleta cilíndrica, né? Aí, quando x for igual a L, a temperatura da ponta da aleta, né, vai tender à temperatura do meio que está rodeando a nossa aleta. De tal maneira que nós podemos dizer que a temperatura, né, o θL é igual a zero. Por quê? Quem é o θ? A gente já está trabalhando direto, né? O θ é o T menos T infinito. Logo, quando o θ for igual a L, né, quando o x for igual a L, então o θL vai ser a temperatura TL, então aqui em θL, né, vai ser a temperatura TL menos a temperatura da redondeza. Só que nós acabamos de dizer que a hipótese da aleta infinitamente longa diz que a temperatura TL é igual à temperatura do infinito quando x tende a L, né? Então isso daqui tende a quanto? A zero. Beleza? Então isso aqui tende a zero. Então a nossa temperatura em x igual a L, né, o nosso θ tende a zero. Olhando para a expressão diferencial que nós obtivemos, nós podemos perceber o seguinte. Bom, quando x tender a L, ou seja, quando L tender ao infinito, quando x tender ao infinito, isso aqui tende a zero, certo? Ou seja, beleza, tá de acordo. Só que isso daqui vai tender ao infinito, beleza? Isso daqui vai tender ao infinito. Ah não, mas que loucura, né? A gente sabe que isso daqui tem que tender a zero. Nós acabamos de ver que essa temperatura, quando x for igual a L, tem que tender a zero. Porém, somente uma das parcelas está respeitando isso. O que é que a gente faz? Bom, como isso aqui está dando problema, vamos dizer que a constante C1 é zero. E vamos trabalhar somente com essa parte, né? Então a gente garante que a solução do nosso problema é uma constante que multiplica esse termo, é elevado na menos mx, tá ok? Então, θx, né, vai ser igual a c é elevado na menos mx. E a nossa primeira condição de contorno é a condição da base, como sempre, né? Então, θb, que é igual à temperatura θ com x valendo zero, vai ser a temperatura da base menos a temperatura da redondeza. Então, vai ser c, que multiplica a exponencial elevado na m zero, né? Ou seja, isso daqui vale 1, e o que sobra é que a constante c é igual a tb menos t infinito. E eu posso substituir, então, o c valendo tb menos t infinito. Então, meu θx é tb menos t infinito, que multiplica e elevado na menos mx. Tá ok?
Aí eu posso fazer o quê? Eu posso passar isso dividindo e dizer que o meu θx é o meu t de x, né? Menos t infinito, dividido por tb menos t infinito, que é igual a e elevado na mx. Beleza? Nós sabemos que o m quadrado é o HP sobre o Ka, logo m é a raiz disso, né? Então, nós chegamos nessa expressão que é a solução da nossa condição de contorno da aleta infinitamente longa, beleza? Podemos falar mais alguma coisa sobre isso, né? Eu posso, por exemplo, isolar o t de x. Eu posso isolar o t de x e dizer que o t de x é o t infinito, né? A temperatura da redondeza mais esse termo. Aí, a taxa de transferência de calor na nossa aleta, nessa nossa aleta em específica, né? É a lei de Fourier. Por quê? Porque a gente está trabalhando na base, beleza? Então, a gente está trabalhando na base. Então, a gente conhece, né, a temperatura da base, então a gente vai trabalhar na base. Então, a taxa de transferência de calor vai ser menos Ka dt dx0. Eu estou considerando que a taxa de transferência de calor na aleta, certo? A taxa de transferência de calor na aleta é igual à taxa de transferência de calor na base. Nossa, por que eu posso considerar isso? Porque quando nós fazemos, né, o balanço de energia, nós consideramos que é um problema em regime permanente. Então, todo o calor que está passando na base da aleta tem que ser o calor que está saindo ao longo da aleta, né? Ou seja, todo o calor que está passando na base da aleta, vindo da superfície, tem que necessariamente sair da aleta, né? Ou seja, nesse balanço aqui, né? Então, todo o calor que vem da base da aleta tem que ser dissipado pela aleta, beleza? Então, a gente pode aplicar simplesmente a lei de Fourier na base. E derivando isso, né, com respeito a x e aplicando a hipótese do x ser zero porque trata-se da base, a gente verifica que a taxa de transferência de calor na aleta é dada por essa expressão, beleza? Na hipótese da aleta ser infinitamente longa, e no caso só tendo uma aleta. Eu poderia obter o mesmo resultado se eu integrasse, né, a lei do resfriamento de Newton em toda a área da aleta. Eu ia chegar na mesma resposta que eu cheguei aqui, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado por assistir e até a próxima.